Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por essa maravilhosa manhã, poder estar na tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Pedimos que o Senhor abençoe agora a tua palavra que será ministrada. Nos rendemos a ti, Senhor, pedimos a sua unção e que cada um aqui seja imensamente abençoado por ti, Senhor. No nome de Jesus, faça de nós um canal de bênção. Para a tua glória eu peço, Senhor. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Deus continua abençoando a cada um de nós. Continue, porque temos sido muito abençoados. Já que estamos em pé, vamos ler a Bíblia. Em Atos capítulo 11, versículo 19 até o verso 26. Atos 11, verso 19. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pai Santo, temos lido a Tua palavra. Ela é a nossa base, ela é a nossa bússola, ela é o nosso absoluto. Pedimos que essa palavra seja vivificada em nossos corações, Senhor. Não queremos apenas a letra, mas o Espírito que vivifica. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pastor Febrônio pediu para mim falar nessa manhã. Não sei, mas parece no domingo de manhã é mais difícil de falar do que em qualquer outro culto. Mas nós sempre subimos aqui confiando na graça de Deus, sabendo que de nós mesmos não temos nada,
mas Deus nos deu uma mensagem poderosa. E como disse um dia o pastor Febroni, nós não temos uma mensagem própria. A mensagem que nós pregamos é a mensagem que Deus nos deu por meio do seu profeta. E eu quero falar nessa manhã, me subveio ao coração amanhã, e daria um pequeno título: o que é ser um cristão? Ou o que é ser cristão? Estava olhando no dicionário bíblico, a palavra cristão tem por significado, biblicamente e originalmente, a palavra cristão no grego é pequenos cristos, dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Então, ser cristão não tem nada a ver com religião. Ser cristão não tem nada a ver com pertencer a uma igreja. Ser cristão é uma identidade que a pessoa tem com a pessoa de Cristo. Ser cristão é ser como Cristo. Ser como Cristo. E Paulo diz em Romanos 8 que se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não pertencemos a Ele, nós não somos dele. E o irmão Branham, ele diz numa mensagem, creio que é nessa, Os Memoriais de Deus, testado pelo tempo, ele diz que se eu tivesse o espírito de um compositor, eu escreveria hinos, música, ia compor música. Se eu tivesse em mim o espírito de um assaltante, ele até usa em outra mensagem o nome de um assaltante famoso, ele disse: eu estaria assaltando bancos por aí. Mas se eu tenho o Espírito de Cristo, eu pratico as obras de Cristo. E na mensagem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, o profeta diz no parágrafo 92, agora, apenas por estes poucos minutos, eu simplesmente não quero subir aqui para ser visto ou ser ouvido. Isto não seria correto, mas talvez Deus me ajudando, possamos falar algumas palavras de algo que nos será edificante, que ajudará todos nós a agirmos melhor e vivermos uma vida melhor. Tenho certeza que é para isto que todos estamos aqui. E para tomarmos a correção e obtermos um entendimento do que podemos fazer para nos tornar melhores cristãos. Se há uma coisa em minha vida que eu desejo, é ser um melhor cristão do que eu sou, diz o profeta. Se há uma coisa na minha vida também que eu desejo, é ser um melhor cristão do que eu sou. À medida que o tempo passa, o desejo do verdadeiro cristão é se parecer cada vez mais com Cristo. É se identificar cada vez mais com o Evangelho de Cristo. Esse é o sentimento. E não tem como nós ser como Cristo vivendo longe dele. E o tema dessa série de culto é aproxime-se. É aproxime. E a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Então ele diz: eu tenho certeza que este é o clamor do coração de cada alma aqui esta noite. Podemos dizer aqui esta manhã, é ser melhor cristão. O profeta diz: eu tenho certeza que o desejo de cada cristão, e cada um aqui, é ser melhor cristão. Agora nós vimos, quero ler novamente o que diz, biblicamente, originalmente, a palavra cristão no grego é pequenos cristos, dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Com a pessoa de Cristo. O profeta diz que perguntou a alguém: você é uma cristã? Ela disse: eu te dou a entender que eu acendo toda noite umas velas. Ele disse: isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. E na mensagem, confirmação da comissão, porque Deus, Ele está olhando o que está dentro. O que está dentro, como o irmão Clenoí estava dizendo, a beleza, a perfeição de Jerusalém, era a glória. E o que faz, o irmão Brana diz na mensagem, ali, Deus em simplicidade, quando Ele rededica a igreja, o tabernáculo Brana, depois da reforma, Ele diz que a beleza desse local não seja o exterior, mas que seja o interior. Cada um de vocês é o que faz esse lugar ser belo. E o que faz uma pessoa ser diferente é o que está por dentro dela. E se o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, ela se parecerá com Cristo. O profeta diz na mensagem confirmação da comissão, ele diz, 36, agora, eu penso que qualquer coisa deve ser confirmada. Qualquer coisa deve ser confirmada. Se eu digo que eu sou um cristão, então vai ter que ter algo para confirmar que eu sou cristão. Agora eu penso que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você fosse construir uma casa, ela teria que ser construída de acordo com as especificações, ou eles não aprovariam a construção da casa. E você teria que derrubá-la e construí-la novamente. E eu penso também que se você estiver indo na rodovia ou em seu trabalho fora, e alguém chegasse até você e dissesse: eu sou um delegado dos Estados Unidos, eu te prendo em nome de meu cargo. Agora, você tem o direito de dizer para o homem, se você olhasse nele, usando um uniforme com distintivos, aquilo ainda não faria dele um delegado dos Estados Unidos. Qualquer falsário poderia usar um uniforme. Você pode comprar um distintivo por aqui, quase numa loja de 10 centavos. Vá a qualquer bazar e compre um uniforme, ou qualquer coisa. Aquilo não faz da pessoa um delegado dos Estados Unidos. Não é as vestes externas, não é o distintivo, não é o uniforme, é o documento, é uma identidade. O que faz de nós sermos brasileiros é a identidade que carregamos. Ela diz que nós nascemos nesse país. Então o profeta diz, para se fazer identificado, ele tem que ter seus documentos com o selo neles, que confirma a sua afirmação de que ele é um delegado dos Estados Unidos.
O que vale dizer que ele não é nada até que confirme ser aquilo. Ele confirmou sua comissão. E ele faz isso por uma declaração selada, uma declaração para mostrar que este homem foi designado. E ele foi. Sua comissão foi selada com o selo dos Estados Unidos, acima do nome dele. E aquilo confirma, se ele estiver usando distintivo, ou se estiver usando uniforme, contanto que ele esteja portando seus documentos, ele é o delegado, e aquela é a sua comissão. Só um distintivo e um uniforme não funcionará. Só dizer que não funciona. Eu digo, às vezes, nós podemos ir no mercado e comprar ali 1 litro de Coca-Cola. E depois de tomar o conteúdo, a Coca-Cola, há um rótulo ali. Quando está cheio, está dizendo Coca-Cola. Mas quando está vazio, se não arranca o rótulo, continua dizendo Coca-Cola. Mas não tem mais Coca-Cola, é só uma garrafa vazia. Eu não quero ser apenas um rótulo. Eu quero ter o conteúdo, eu quero ter a essência, eu quero ter o óleo. E uma Umbrana diz: o que mantém a lamparina acesa é o óleo. É o óleo. O óleo é o Espírito Santo. É o que nos faz viver uma vida identificada com Cristo. Então, o que é ser cristão? É se parecer com Cristo. Em todos. E a Bíblia diz, em São Mateus capítulo 10, verso 24, Jesus disse: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. E os discípulos em Antioquia, pela primeira vez foram chamados cristãos. Eles se pareciam tanto com Cristo, que eles foram chamados cristãos, pequenos cristos. O ministério segue, através da sua igreja, através do corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Mas esse corpo está unido com essa cabeça que é Cristo. Aleluia. Diz o profeta. Nós vemos isto muitas vezes no exército. Eu tenho ouvido meus irmãos contarem, e muitos daqueles que estiveram no estrangeiro, que muitas vezes japoneses e alemães e os outros países aliados que estavam contra nós na guerra, se eles pudessem pegar um soldado morto, eles pegavam um dos seus soldados, que aquele uniforme coubesse nele, e assim poderia se passar por um soldado americano. Botava o uniforme do soldado americano num soldado inimigo. Ele se infiltrava no meio do exército americano, vestido com o uniforme americano, se parecendo com um soldado americano, mas não era nada de soldado americano, era um espião que estava ali. Então só o uniforme não serve. Pastor Febroni pregou outro dia que vestes internas é o que conta, é o que está pelo lado de dentro. E o que está pelo lado de dentro reflete pelo lado de fora. Que a beleza de Cristo se veja em mim, sua admirável pureza e amor. Ele diz, identificado, ele se passa por um soldado americano. Ele tinha que ser apropriadamente identificado. Ou eles nunca creriam em seu uniforme, ou, quem sabe, no distintivo que ele tivesse em seus ombros.
Ele tinha que ser identificado como um soldado americano, porque ele poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato poderia usar um uniforme dos Estados Unidos. E nós encontramos isto em todos os âmbitos da vida. Nós vemos isto hoje nas ruas. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que são americanas. E aqui, há algum tempo atrás, passando pelo batalhão que havia lá em Jeffersonville, eu estava caminhando numa manhã, indo patrulhar, e havia um sujeito bem vestido descendo a rua, com um grande cigarro na boca, um funcionário do governo. Ele olhou para mim de manhã cedo, usando óculos escuros. Eu disse: bom dia, senhor. Ele olhou para mim e respondeu: Continuou a caminhar. Agora eu pensei comigo, eu não deveria dizer nada, mas em meu coração, ele não era um verdadeiro americano. Porque os princípios americanos não estão baseados num comportamento como aquele, correto? Companheirismo, tolerância, boa vontade. Esses são os princípios de um cidadão americano. Ele deveria pelo menos responder o bom dia que alguém lhe deu, mas ele simplesmente fez mal-humorado. Aquilo já, disse o profeta, no meu coração, para mim, ele não era um verdadeiro americano. Aí ele diz assim: e agora, veja, nem todos que vivem na América são americanos. Existem espiões, comunistas e tudo mais. E a única maneira pela qual eles podem ser realmente conhecidos, se são verdadeiros ou não, é pelo que eles na verdade são. O que há por dentro deles, se os seus corações estão na América ou somente em suas carteiras. É o coração? Estou na América porque sou um americano ou porque tive uma boa oportunidade de ganhar um pouco mais? Nós não devemos estar na igreja apenas porque recebemos uma bênção. Nós devemos estar aqui porque nós amamos a Deus, porque nós nascemos nesta família. E nós não podemos viver longe de Cristo. Vivemos uma vida apaixonada, nos tornamos um com Ele. O mundo olha e pode dizer: ali vai um cristão, ali vai uma cristã. Por mais escuro que esteja, por mais difícil de se ver a diferença, tem de haver homens e mulheres que se pareçam com Cristo nesses últimos dias. Glória a Deus. E só nós vamos poder ser como Cristo se nós se aproximar dele. E o tema é a aproximação. Agora, como nós nos aproximamos? Ele diz: depende do que é. Qualquer falsário pode ter as assim chamadas credenciais e ainda assim não ser um artigo genuíno. É por isso que eu creio que todos aqueles que vêm para o nosso meio, chamando-se de cristãos, embaixadores e enviados do céu, deveriam ter uma confirmação de sua comissão. Eu creio que deveria haver uma confirmação de sua comissão. Algo que identifique, algo que comprove. Então, irmãos, como diz o dicionário, que a palavra cristão significa pequenos cristos. O cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém. Hoje, se pergunta para as pessoas: você é um cristão? Ele diz: eu sou um metodista.
eu sou um batista, eu sou um presbiteriano, eu sou um luterano, eu sou católico. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Você vai ali, pergunta para alguém que segue a religião de Buda, ele diz: eu sou um budista. Ele está dizendo: eu estou comprometido com a religião de Buda, mas não com a Bíblia. Eu estou comprometido com a religião de Maomé, mas não com a Bíblia. Mas quando você se identifica com Cristo, nasce de novo. E o profeta pregou a mensagem intitulada As 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. As 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. Deus tem uma verdadeira igreja, e essa verdadeira igreja está identificada com a palavra dele. Não é por uma pessoa dizer que ela é da mensagem que é cristão. Pode ser a mensagem um rótulo também na vida de muitos. O que comprova, me perdoe, irmãos, mas eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração. O que comprova é o conteúdo, é o Espírito Santo. E é o que Deus quer que nós tenha. A maior preocupação de Jesus, antes de ser ascendido ao céu, foi essa recomendação: não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas. Aí pode ser testemunha, sabe? Uma testemunha na América não serve para ir testemunhar diante de um juiz se ela viu um acidente e estava por trás da vidraça. Uma testemunha verdadeira, ela tem que ver a olho nu e ouvir. Pedro disse: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O que é ser cristão? É ser como Cristo. Como era Cristo? Ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Um cristão, ele é manso e ele é humilde de coração, porque ele se parece com Cristo. Pedro, antes de se converter, ele arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas depois, quando ele foi levado para ser crucificado, diz a história que disseram a ele: nós vamos fazer contigo como fizemos com teu mestre. Ele disse: não, embora eu me pareça com ele, mas eu não sou digno de morrer como ele morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Então, ser cristão vai muito mais além de pertencer a uma igreja ou uma religião. Ser cristão é se parecer com Cristo. Ser cristão é ter a natureza de Cristo. E o que faz a diferença é a natureza. Mumbrandes, você pega um porquinho, traz ele lá do chiqueiro, lava ele, perfuma ele, põe um talquinho nele, põe um topzinho nele, e diz: agora você não vai mais fuçar na lama. Mas se a natureza de porco não for mudada, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fuçar na lama novamente. Mas ele disse: se pudesse tirar a natureza de porco e colocar uma natureza de ovelha, não precisaria mais se preocupar. Seja na igreja ou seja lá fora, você continuará sendo um cristão. Em Filipenses capítulo 2, verso 5.
A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento. Não havia em Jesus um sentimento de grandeza. Não havia um sentimento de chegar diante dizendo, eu sou. Ele era tão humilde que quando foram para prender Jesus, precisaram pagar para Judas mostrar quem era o mestre. Nós queremos se aproximar de Deus? Queremos uma aproximação? Queremos ser cristão de verdade? Não apenas rótulo, não apenas o nome. Muitas vezes, meus amados, à medida que o tempo vai passando, aquele brilho vai se apagando. Nós continuamos sendo cristãos, mas não estamos próximos de Cristo. Um filho, ele continua sendo filho, mesmo vivendo longe do pai. Mas existe uma diferença do filho longe para o filho perto. Do filho que dá atenção para o pai, há uma grande diferença para aquele que não dá nenhuma importância. Há um sentimento que faz você se aproximar. O que faz aproximar é o reconhecimento, é o amor. Sabe por que o irmão do filho pródigo nunca tinha matado um cabrito para comemorar com seus amigos? Porque ele não tinha intimidade com o pai. Se ele tivesse intimidade com o pai, ele sabia que tudo que era do pai era dele. Mas precisou o que foi e desperdiçou voltar, receber uma festa, para ele se aproximar do pai e dizer, eu nunca desperdicei, mas nunca aproveitou também. Não tinha intimidade. O que faz, irmãos, nós alcançar os favores de Deus é nossa intimidade com Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Deus está nos chamando para uma aproximação, mas pela via correta. E a via correta, meus amados, eu termino com isso. A via correta da aproximação é por meio de um arrependimento. Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 32, ele diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos de tal modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos ímpios, nem aos irmãos, nem à igreja de Deus, nem aos parentes. Você vive tão perto de Deus, como disse o profeta, que se alguém falar mal de você, você vive uma vida tão íntima com Deus, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Você se parece tanto com Cristo,
que quando eles olham para você, eles conseguem ver a imagem de Cristo. O irmão Bruno pregou a mensagem num funeral, expressões. E ele fala da irmã Bel, e ele chama a atenção dos filhos dela para seguirem os rastros dela, porque ela foi uma verdadeira cristã. E ele chega a dizer: a irmã Bel foi a expressão de Jesus Cristo aqui na terra. Oxalá, Senhor, que nós possamos ser a sua expressão aqui na terra. Mas se porventura, Paulo diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aí no capítulo 11 ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aleluia. A quem Paulo imitava? Cristo. Aleluia. A quem Paulo procurava agradar? Cristo. Porque ele era um cristão e ele se parecia como Cristo. Mas se porventura, meu irmão e irmã, sendo esse o tema da nossa reunião, a aproximação, talvez eu não digo que você não seja um cristão, não me entendam mal. Eu estou, antes de pregar essa mensagem para ti, eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou colocando minha vida sobre a balança. Eu estou vendo se as minhas atitudes são atitudes de cristão. Não na igreja, mas lá fora, no meu dia a dia. Na igreja é fácil ser cristão, mas é lá fora que nós devemos refletir esse brilho. Lá fora. Vocês lembram o profeta dizendo ali naquela mensagem, a repentina e súbita, secreta ida da igreja? Ele conta daquele pastor que estava pregando, e de repente, numa altura da pregação, alguém se levantou, sem ser feito chamada de altar. Ele disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E o pastor disse: eu fico feliz, João, que você tenha tomado essa decisão, porque você jogou fora a tua família, você estragou com a tua vida, você vivia bêbado, surrando a esposa, vivendo uma vida desgraçada, e eu estou tão feliz que você decidiu. Mas antes eu gostaria de te perguntar: qual sermão que eu preguei que te levou você a entregar sua vida a Cristo? Qual hino que o nosso coral cantou que te convenceu a se tornar um cristão? Ele disse: olha, pastor, nem os seus sermões, nem os hinos que foram cantados, por mais bonito que eles são, por mais belo que são os teus sermões, não foi os teus sermões, não foi os hinos. Eu faz 6 anos que trabalho com um homem que é um cristão, e durante esses 6 anos eu tenho feito de tudo para irritá-lo, para ver se ele dá um mau testemunho. E durante esses 6 anos ele tem se portado como um cristão, e a vida dele tem me influenciado para que eu seja um também. Aleluia. Por isso, meus amados, na mensagem assim resplandeça a vossa luz. O profeta, ele segue dizendo que ele estava viajando sozinho, e ele ligou o rádio tentando sintonizar alguma coisa, e ele não conseguia encontrar nada de bom. De repente ele viu em uma curva da estrada uma placa, uma propaganda que dizia: fome a tantos quilômetros. E era tudo que aquele restaurante podia dizer, era fome a tantos quilômetros. Ele diz: geralmente as propagandas têm ali um espeto com a carne bonita,
Mas nesse não. Só dizia assim: fome a tantos quilômetros. Quer dizer, está você com fome? Tem um restaurante logo à frente. E ele disse: aquela propaganda me chamou a atenção. Ele disse para o vendedor de carro: aquela propaganda não ia chamar a atenção. Ele não está procurando por comida, ele está procurando por carro. Mas para aquele que está com fome, ao ver aquela propaganda, não precisa muita coisa. Aí ele diz assim: nós somos cartazes de propaganda. Mas a quem nós estamos propagando? Não devemos propagar uma igreja, não devemos propagar a nós mesmos, mas devemos propagar uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E às vezes, sem palavras, você é um cartaz de propaganda. Ele diz em outra mensagem que alguém chegou para o dono de um bar e disse: a sua placa está caída. A sua placa de propaganda está caída. E o dono daquele bar saiu lá fora, olhou a placa que identificava o seu estabelecimento, estava no lugar. Ele disse: há alguma coisa errada com você, a placa está no lugar. O homem disse: não, a sua melhor placa de propaganda está caída. E o homem não entendeu. De repente ele apontou para um homem bêbado, caído na sarjeta. Ele disse: aquele homem bêbado, caído na sarjeta, era uma placa de propaganda de um bar. Se aquele homem caído, bêbado numa sarjeta, era a placa de propaganda de um bar, o que pode ser você, o que pode ser eu, concernente ao Evangelho? Podemos ou não podemos ser uma placa de propaganda? Aí ele diz assim, bem, depois que ele conta isso da placa do cartaz, a tantos quilômetros, ele diz: bem, eu pensei então, o que é a propaganda? Você tem que ter algo que seja um pouquinho diferente do que o restante deles possui. Ou se for tão comum como as coisas do mundo, isso nunca atrairá a atenção das pessoas. Agora, se um homem está procurando por um automóvel, ele passaria direto por aquele anúncio. Mas se ele estiver com fome, ele estará procurando por aquele anúncio. Então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos. Simplesmente vivamos uma vida simples, que deixe as pessoas famintas com vontade de ser como você. Agora, observei no cartaz, neste determinado cartaz, ele não alegava nada a não ser apenas uma pergunta: está você com fome? E você não pode vender nada de comer para alguém, a não ser que ela esteja com fome. A primeira coisa que o cartaz faz, o indivíduo passa e vê aquilo. Agora, a única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles o virem em você e em mim. Esta é a única maneira que eles alguma vez verão a Cristo. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das folhas e da grama e das flores, e da música e da mensagem, e assim por diante. Esse regozijo depois de termos encontrado Cristo. Mas por fim chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Agora recordem disto, cada um de vocês nesta noite, desta noite em diante, vamos dizer, cada um de nós desta manhã em diante, recorde que você é um cartaz de Deus. E você é agente de propaganda de Deus. Agora o mundo olhará para você para ver o que Cristo é. Então não queremos manchar aquilo ali com uma porção de coisas que testificam a respeito das coisas que realmente não somos. Primeiro sejamos aquilo, e então quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em você e em mim. Apenas para terminar, na era de Éfeso,
irmão pode solar um hino aqui, enquanto nós lemos, e você medite nessas coisas que são riqueza para a nossa alma. É o que Deus espera, é encontrar uma igreja que se pareça com Ele, sem mancha, sem ruga. Talvez você diz, eu sou cristão, mas também talvez está o seu brilho já não há mais aquela labareda. A cinza cobriram as brasas. Se aproxime dele nesta manhã, porque ele está aqui. O grande eu sou, o principal dessa reunião, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia, e o profeta faz referência dessa escritura. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isto não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente nascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas e etc. Isso é exatamente o que eles são de fato. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem para ser salvo. Mas todas essas pessoas estão agora juntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Nem por um minuto eu digo isso, mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no Espírito, tudo começou a esmorecer em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus. Ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. E as pessoas já não estão tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entretanto, essa segunda geração foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isso é o que Éfeso significa: relaxado, à deriva.
O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito. Quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara. A liberdade do Espírito acabara. Oh, eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Há alguns momentos atrás, eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. E em 1 João 5,13 ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizem que amavam a Deus, dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Oh, igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela, mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. Eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana, e isso tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecoste antes que seja tarde demais. Mas como sempre, as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento edificado sobre a sagrada palavra é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz: como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? É aí quando o espírito anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela não se perca, organizem e estabeleçam o credo daquilo que vocês creem, ponham tudo isso num manual eclesiástico. E eles o fazem, eles organizam, eles acrescentam a palavra e morrem exatamente como Eva por tomar uma palavra errada. É a palavra de Deus que produz vida, e não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas o que Deus disse. Quer um reavivamento na alma? Lembra-te do teu primeiro amor. Peça para que Deus reacenda aquela chama no seu coração. Se aproxime dele e diga: Senhor, é eu na fila do necessitado.
Sou eu quem precisa de um reavivamento na minha alma. Começa por mim, meu Deus. Eu quero se parecer contigo. Eu quero ser um cristão, nascido de novo, identificado com a tua palavra. Querido Pai Celestial, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, e tenho entregado aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não tenho nada mais a fazer, por isso eu entrego em tuas mãos essa palavra, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos amar tanto, meu Deus, que o Senhor nos chama para viver perto de Ti. O Senhor nos convida para se aproximar de Ti. O Senhor nos convida para andar, Senhor, em novidade de vida. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Não queremos apenas, Senhor, carregar o rótulo dizendo que somos cristãos. Queremos ter a evidência que comprova. Abençoe cada coração aqui, Senhor. Perdoa, Pai, por muitas vezes ter falhado, e nos ensina como sermos melhores filhos. É o desejo do meu coração, é o meu pedido nesta manhã. Não peço só por mim, meu Pai, mas peço por cada filho e filha do Senhor. Talvez que esteja vivendo uma vida fria e formal, talvez esteja vivendo longe de Ti, talvez até deixou a Tua casa, está, Senhor, envolvido com as coisas do mundo, mas Tu és poderoso, meu Deus, para tocar no âmago desta alma, no profundo desse coração, seja aqui ou através da internet, que o Teu Espírito possa realizar uma obra, trazendo-os de volta, Pai, para perto de Ti, meu Deus. Eu lhe peço no nome de Jesus Cristo, para a sua glória, Senhor. Acende a chama, meu Deus. Acende a chama no coração. Acende a chama na alma, Senhor, para que nós possamos viver mais perto de Ti, para que nós caminhe contigo, como Enoque caminhou, até que o Senhor para si o tomou. No nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.